Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rieska Meurer e eu vim falar sobre livros. Esse vídeo vai ser publicado no canal no domingo seguinte ao feriadão de carnaval, então eu já vou perguntar pra vocês como que foi o feriadão de vocês, como vocês aproveitaram esse período aí, se descansaram, festar, pular carnaval, pra encontro de jovens, se vocês leram, viajaram. Eu gostaria muito de saber, então por favor deixem aqui nos comentários, porque eu sou curiosa. Eu vou compartilhar com vocês como que foi o meu feriado de carnaval, que como vocês devem imaginar aí pelo título, foi um carnaval típico de leitura. Eu consegui finalizar algumas leituras, iniciar outras, mas também fui para Paranavaí, como alguns de vocês já sabem, tanto os meus pais quanto os pais do Rafael, meu marido, eles são de Paranavaí, a gente é de lá, a gente vive agora em Maringá, mas nós somos originalmente de Paranavaí. Ficam uns 80 quilômetros mais ou menos aqui de Maringá, então é uma viagem bem rápida. A gente recebeu visita no sábado, fomos para Paranavaí, pro sítio lá no domingo. Nesse carnaval, a gente teve algumas alterações. Vocês conseguem perceber aqui, assim, no ambiente, alguma mudança? Algo que tinha e não tem mais? Algo que não tinha e está aqui? Tinha, desde que nos mudamos para cá, a estante de livros aqui na sala de estar, ali onde tá agora esse aparador com o café, com o bar, sempre ficaram ali os livros. Já fazia um tempo que eu tava um pouco incomodada com isso, a começar pelo fato de que tava no mesmo ambiente da sala de TV. Então, por exemplo, quando eu queria gravar, eu precisava expulsar o meu marido da sala, eu precisava pedir para ele parar de ver a série dele, de fazer o que ele tava fazendo, para eu poder gravar o vídeo. E também acontecia muitas vezes que eu queria ficar junto com os meus livros, fazendo a minha leitura aqui na poltrona ou aqui no sofá e tudo mais, a gente ficava meio que disputando o ambiente. Então eu queria ter um ambiente que fosse exclusivo da biblioteca, assim, do nosso acervo. Liberdade para gravar e também para editar. Então eu vou mostrar para vocês como que ficou, o que que a gente pretende fazer ainda, porque não está pronto. Bom, pessoal, essa daqui é a vista da nossa sala. Alguns de vocês já vão ter visto em outros vídeos ou em algumas postagens do Instagram. E aqui onde tá esse aparador com o café e o bar era onde ficava a estante de livros. A gente tem aqui algumas opçõezinhas, uns licorzinhos que eu faço. Esse aparador, ele ficava lá embaixo daquela placa do Central Perk. Aqui ficava a estante de livros e aqui continuou essas prateleiras de livros, porque por enquanto não tem como eu levar elas para lá. Esse tapete aqui, desde setembro, não fica inteiro certinho no lugar. Quem será que é a culpada por isso? Gente, eu juro por Deus que eu não jogo o tapete por cima dela. Ela vai e fica brincando, se atrapalhando inteirinha. E daí acaba a energia dela. Ai, que vida difícil. Que vida difícil desse gatão. A estante, ela veio aqui para esse cômodo e a ideia é transformar esse cômodo meio que num estúdio barra biblioteca, que esse daqui era o nosso quarto de visitas. O meu receio era transformar isso aqui, quando a gente recebe visita, daí não tem onde pôr o pessoal. Mas planejando, organizando, eu acredito que vai dar certo, a gente vai conseguir manter uma cama aqui, a gente ainda vai fazer alterações. Aí, aqui do ladinho da cama, eu deixei o meu carrinho de leituras futuras e leituras em andamento. Como vocês sabem, eu tô fazendo a leitura de Guerra e Paz e também tô fazendo a leitura de Uma História por Dia da Disney. Tô quase acabando o livro Verão e depois eu vou passar pro livro Outono. Aí a disposição dos livros ficou a mesma, né? Aí a gente tem esse móvel super antigo aqui, que na verdade ele faz parte da casa, né? Ele é do dono e a gente quer dar uma reformada para ver se eu passo a usar ele. E mais pra frente, daí eu quero ver se eu troco essa estante, porque quando a gente mudou ela pra cá, eu percebi que essa prateleira aqui está cedendo. Eu acho que ela não vai aguentar muito tempo, mas o peso já tá muito grande pra ela e eu vou precisar trocar de estante. Quero comprar uma maior que pegue, assim, grande parte da parede e que seja mais resistente. Uma Evolukit,
kit, alguma marca desse jeito. Se vocês tiverem alguma outra marca muito boa, forte, resistente para estante de livros, por favor, deixem nos comentários, que eu só conheço a Evolukit. Eu vou compartilhar com vocês também que no feriadão eu aproveitei para ir no meu sebo favorito, que eu já mostrei para vocês aqui no canal outras vezes, e eu consegui encontrar esse achado aqui. Esse daqui é um conjunto que vem 4 discos. Anniversary in Showbiz, Bing Crosby and Friends. Então são 4 discos de músicas do Bing Crosby e companheiros e amigos. Aqui no verso tem, né? Ele fala disco 1, disco 2, 3 e 4, quais que são as músicas, quais que são os artistas que participaram. Também tem aqui algumas imagens. Esse kit todo aqui saiu por R$40. E os discos estão muito bem conservados, os 4 deles. Eu já testei todos. Esse daqui foi o único garimpo que eu trouxe para casa dessa vez. Where the orange trees forever scent the breeze beside the sea. Vou fazer um cafezinho pra mim. Vocês gostaram da minha caneca do Wally? Aqui. Tomar um mocatino canela. Bom, então, cenário e ambiente novos. Aos poucos eu vou adaptando, ainda vou entendendo como que eu quero gravar, enfim. No vídeo da semana passada eu comentei com vocês que pro mês de março eu queria fazer a leitura de Nihonjin e Oji-chan. Ambas as obras são do Oscar Nakasato, que é um maringaense. Eu escolhi não coincidentemente, porque quando eu soube que ele era de Maringá, eu fiquei mais curiosa ainda, eu já tava com vontade de ler as obras dele. Daí quando eu soube que ele era daqui, aí que eu queria mais. Escolhi para ser as minhas primeiras obras enviadas pela Fósforo Editora, na nossa parceria de 2025. Antes de começar, antes de falar sobre os livros, eu queria exaltar essas edições. Essas edições da Fósforo são tão caprichadas, além do desenho lindíssimo da capa, eu não sei se vai dar pra ver por essa minha câmera, que ela tem um relevo. Ela tem um relevinho aqui, um detalhe, parece essas estrelinhas, é uma faísca assim de fósforo, sabe? Em ambos tem, né? Por dentro, opa, ele vem, né, com esse marca-página combinando com a arte, e dentro aqui na página, olha que lindo, esses
guarda-sóis, assim, típico japonês, coisa mais linda. Viu o marido trabalhar sem descansar para retornar ao Japão. Depois, viu seu sonho se acabando aos poucos. Ele nunca lhe disse que desistira, mas não era preciso que lhe dissesse. Não bastava o dinheiro da passagem. Hideo não se submeteria à humilhação de voltar ao Japão na mesma condição de que saíra de lá. Eu terminei já Nihonjin. Nihonjin é um termo usado pelos japoneses que significa japonês, porque Nihon significa Japão e Nihonjin japonês. As pessoas que são estrangeiras, eles chamam de gaijin. Só que o que significa ser Nihonjin, o que significa ser gaijin no Brasil? Quando o Brasil é um país que é formado por incontáveis nacionalidades, então vieram alemães, italianos, portugueses, dentre muitas outras nacionalidades europeias. É formado por muitos países africanos, né, como a gente bem conhece a história, e também a partir ali do final do século XIX, começo do século XX, o tanto de asiáticos que também vieram e formaram, né, a salada de frutas que é o Brasil. Então, o que significa ser gaijin? O que significa ser estrangeiro em um país que é formado por estrangeiros, é formado por outras nacionalidades, né? A história começa lá nas primeiras décadas do século XX com um navio vindo do Japão e a gente acompanha um personagem principal, que é o Oji-chan dessa família. A gente acompanha a família por 3 gerações, mas é focado principalmente no Hideo, que é o patriarca dessa família. E o Hideo, ele veio pra cá com a sua primeira esposa, como muitos outros japoneses, após o então imperador do Japão incentivar que as pessoas viessem pra cá para trabalhar nas fazendas de café, para guardar dinheiro e voltar pro Japão para reinvestir esse valor lá no Japão, né? Então as pessoas, elas vinham pra cá na intenção de ficar 4, 5 anos, trabalhar muito, guardar bastante dinheiro, voltar pro Japão e lá abrir a sua loja, abrir a sua empresa, poder, tipo, melhorar de vida no Japão. A intenção não era, assim, ficar, fazer família e viver aqui o resto da vida. A intenção era vir trabalhar um tempo e voltar. Só que quando eles chegaram aqui, eles tiveram um choque muito grande, porque além de ser muito longe em distância, era muito distante também em cultura, em idioma, em clima. Uma das partes que mais me doeu, assim, foi essa primeira esposa do Hideo ficando muito triste quando ela descobre que no Brasil não neva. E também toda a luta, né, deles trabalhando nas fazendas de café, debaixo de um sol que é muito mais forte aqui no Brasil do que era no Japão para eles. E um trabalho árduo, um trabalho pesado. E depois, né, quando eles deixam de trabalhar nos cafezais e passam para a cidade, como que é o conflito de culturas no dia a dia entre a comunidade japonesa e outras comunidades, né, com outros brasileiros, qual que foi o impacto do resultado da Segunda Guerra Mundial, em que o Japão apoiou o lado que perdeu a guerra, como que foi o impacto desse resultado da guerra para os japoneses que viviam aqui no Brasil, e dentre muitas outras situações que foram ocorrendo, que vão fazendo os personagens questionar o que é ser japonês, o que é ser um Nihonjin no Brasil, o que é ser um Nihonjin quando você não está mais no Nihon, né, no Japão, há tanto tempo. Eu adorei esse livro. Ele é contado a partir da perspectiva do neto desse Hideo, desse Oji-chan, e esse neto, ele conta com um ponto de vista bem legal, porque ele tá narrando as situações que o pai, os tios, as tias e os avós contaram pra ele como que aconteceu, né, naquela situação. Só que ele conta como se ele tivesse presente, como se ele tivesse como espectador dessa situação toda. Eu queria muito ter a oportunidade de um dia encontrar com Oscar Nakasato pra conversar sobre essa obra, e recomendo muito essa leitura aqui. Aí, agora eu vou pra Oji-chan, também, mesma coisa, capricho na capa, no desenho, marca páginas, com as panelinhas de fazer arroz.
Olha que lindo. Satoshi acompanhou com atenção a passagem do tempo, que pintou sem pressa os seus cabelos de branco, cavucou fissuras na sua pele, principalmente na testa e nos cantos dos olhos, e mandou o médico lhe dizer que não poderia mais comer paçoca. O senhor não tem coração, Dr. Felipe, queixou-se. Esse doce é metade da minha felicidade. Eu já comecei o Odi-chan, na verdade eu já avancei bastante até. Eu acho que eu li um terço, mais ou menos. Ele tem 165 páginas e eu já li 62. E até o momento eu só tô passando raiva. Porque assim, o personagem do Satoshi, ele é um senhor que tá se aposentando compulsoriamente. Ele acabou de completar 70 anos. Ele é professor da rede estadual do Paraná. Tem uma regra nessa rede estadual que ele precisa se aposentar compulsoriamente ao completar 70 anos. Ele completou 70 anos num dos dias mais tristes para o Brasil, que foi o dia que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha na Copa de 2014. Completou 70 anos, assistiu, perdeu o jogo, perdeu necessariamente o seu trabalho, porque ele precisou ser aposentado mesmo contra a sua vontade, porque ele queria continuar trabalhando. Logo nos capítulos iniciais eu já passei uma raiva danada, porque ele tem 2 filhos, um rapaz que vive no Japão com a família e uma filha que vive na casa com ele. Ele tinha 2 bens, né, 2 imóveis, e daí para facilitar a questão da herança, faz a doação já em vida de um imóvel pro filho dele e do outro pra filha. E ele chega de viagem e a hora que ele chega ele vê que a filha dele cortou o pé de jabuticaba que ele plantou há anos atrás. Gente, nessa hora eu já queria dar uns tapas na filha dele. E ele ficou magoadíssimo, porque ele adubou, ele plantou, ele cuidou, era um pé de jabuticaba que tinha muitos anos que tava ali na casa. E eu interpretei como assim, já que a casa agora, né, é da filha, da Cecília, daí ela tomou a liberdade de tomar a decisão. Mas o combinado era que ele ia doar em vida, já pra ela, pra estar no nome dela, pra facilitar a questão da herança, mas que a casa ainda era dele, ele ainda ia estar vivendo ali junto com a esposa e tudo mais. E eu senti como se fosse uma violência muito grande contra ele. A primeira linha do livro é: um homem está velho quando não consideram mais a sua opinião. Satoshi compreendeu de vez que envelhecera quando cortaram a jabuticabeira. Gente, nessa parte eu já queria chorar já. Não sei se de tristeza ou de raiva. Enfim, vou continuar a leitura e volto para falar com vocês o que eu achei. Bom, gente, finalizadas as leituras, eu posso falar pra vocês que eu gostei bem mais de Nihonjin do que de Odi-chan. A forma que eu me sinto quando eu tô fazendo uma leitura reflete muito na nota que eu dou pro livro e reflete muito, assim, como eu me sinto em relação ao livro. Eu me senti muito triste e muito angustiada em diversos momentos desse livro aqui, porque ele trata sobre a vida dos idosos, assim, das pessoas após a aposentadoria. Como que a sociedade deixa de lado, assim, as pessoas depois que elas terminam a vida útil profissional delas. É um livro que relata o processo do Sr. Satoshi de se adaptar a uma vida sem um trabalho, com uma esposa que foi companheira dele a vida toda. De repente ela não reconhece mais ele porque ela tem demência senil, e vai mostrando não só o ponto de vista do Sr. Satoshi, como também ele vai conhecendo no decorrer da história outros idosos, outros aposentados, também tem os amigos de longa data dele, e a gente vai vendo assim como que é essa vida depois de encerrar assim esse período de atividade, por assim dizer. Dói, sabe? Apesar de serem ambas excelentes histórias, de serem muito bem escritas, muito bonitas, eu gostei mais de Nihonjin, porque aqui, apesar
apesar de ter a severidade, a austeridade, características, né, da tradição e da cultura japonesas no personagem do Hideo, que é o patriarca da família, a questão da disciplina, do respeito aos mais velhos, do respeito aos pais, à família, de pensar na família, no que é o melhor pra família, foi uma coisa que, apesar de ser difícil pros personagens, foi um contraponto muito grande pra mim, sabe? Como é o posicionamento dos filhos do Sr. Satoshi na obra Odi-chan, comparado à postura dos filhos do Sr. Hideo em Nihonjin. Essa diferença foi gritante pra mim. Eu apreciei, eu curti mais a leitura de Nihonjin, mas recomendo ambas as leituras pra vocês. E daí agora, eu gostaria de saber como que foi o feriadão de carnaval de vocês, se vocês festaram, se vocês leram, se vocês descansaram, viajaram, deixa aqui nos comentários. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada para quem ficou até aqui. E se você gosta de conteúdo de literatura, por favor, curta esse vídeo e sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Sugestões são sempre bem-vindas. Tenha um lindo dia e ótimas leituras. Tchau!